Olá, bom dia, a paz seja com todos. Deixa eu ir ligando os aparelhos aqui enquanto vão acessando. Estamos aí no domingo 8 de novembro, o ano basicamente já se foi, né? E assim louvamos e agradecemos a Deus por esse ano, por tudo que Deus proporcionou a nós, até mesmo as dificuldades, as lutas que tivemos nesse ano, que seja para a glória do Senhor Jesus e que nisso nós possamos aprender alguma coisa. A paz do Senhor para a irmã Rose, que está aí já sintonizada, amém? E enquanto os outros chegam, vamos fazendo aí uma oração, né? Magnífico Deus Todo-Poderoso, a Ti rendemos graças e louvores, Te adoramos e Te glorificamos neste momento em que nos encontramos aqui para aprender da Tua Palavra. Inspira-nos, ó Deus, para que possamos ter um conhecimento novo. Dai-nos sabedoria para que venha inspiração dos céus e assim haveremos de crescer na fé e no reino. Em nome de Jesus Cristo te agradecemos. Amém. Irmão Legilson, amém, lá em Manaus. Bom, nós estamos agora com a sequência de estudos aqui na Escola Bíblica, as parábolas de Jesus. E hoje o tema é o crescimento do reino de Deus, aula número 3. E para entender sobre o crescimento do reino de Deus, nós vamos conhecer mais uma parábola contada por Jesus. Irmão Bené, a paz do Senhor Jesus. Amém. Bom, vamos lá, nós vamos. O texto áureo, o título da lição é Crescimento do Reino de Deus. E o texto áureo está em Lucas 14, Lucas 17, versículo 21, que diz: Porque eis que o reino de Deus está entre vós. Verdade prática, o reino de Deus cresce e continuará crescendo até a consumação dos séculos. Ou seja, não para de crescer, né? A leitura nós vamos fazer em Mateus capítulo 13, versículos 31 ao 33, mas você pode ler também em Marcos capítulo 4, versículos 30 a 32 e Lucas capítulo 13, versículos 18 e 19. Por quê? Porque esses três evangelhos, Marcos, Mateus e Lucas, eles são semelhantes. Eles contam as mesmas narrativas bíblicas dentro de um contexto do nascimento, vida, ministério, morte e ressurreição de Cristo. Desde a Galileia, Judéia, até chegar em Jerusalém. O Evangelho de João, aliás, ele mostra tudo isso também, mas dentro de um contexto de Jerusalém, a vivência de Jesus dentro de Jerusalém. João dá mais essa ênfase. E já os outros três evangelhos, Marcos, Mateus e Lucas, eles são semelhantes. A narrativa é bem parecida. Então, essa parábola que nós vamos ler, que é a parábola do grão de mostarda, está em Marcos capítulo 4, versículos 30 a 32, Mateus 13, 31 a 33, que é o que nós vamos ler, e Lucas 13, 18 17. Depois você dá uma lida aí para você ver que nas narrativas elas são bem semelhantes, apesar de ter sido escrita por pessoas diferentes em épocas diferentes. Irmã Jusilei Lisboa, a paz do Senhor Jesus, amém, que Deus abençoe você, sua casa, sua família, sua saúde, que todos estejam bem para a glória do Senhor Jesus. Amém. Bom, vamos lá, Mateus 13, 31 ao 33 diz assim: Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhes disse: O reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Então, são duas parábolas que Jesus conta aqui no Evangelho de Mateus a respeito do reino de Deus.
E o grão de mostarda, para quem não conhece, né, a semente da mostarda ela é muito pequena. Ela é do tamanho do biquinho da caneta ali, daquela esfera, daquela bolinha que tem na ponta da caneta, ali onde escreve, né? É mais ou menos daquele tamanho. É minúscula a semente, mas quando ela germina, ela transforma-se numa grande árvore. E existe dois tipos de mostarda. A mostarda que é verdura, que é uma planta que se planta em canteiros e hortas, e a mostarda que cresce e vira uma árvore. E Jesus fala sobre esse grão. Algumas pessoas confundem aí qual das duas. Jesus está falando daquela mostarda que nasce no canteiro ou Jesus está falando da mostarda que vira uma árvore. O que importa é que a semente é pequena. Ou de uma ou de outra, a semente é minúscula. E essa semente minúscula vai germinar e vai crescer. Isso é que é importante nessa parábola. E assim é o reino de Deus, né? O reino de Deus, ele surge pequeno e cresce. Uma igreja, ela surge pequena e cresce. Um novo ministério, ele surge pequeno e cresce. E o próprio cristianismo nasceu assim. Jesus chamou 12 e desses 12 formou-se uma multidão. E hoje estamos em diversos países do mundo, em todos os continentes do mundo, presentes com a palavra de Deus, com a mensagem do reino. Isso é que é importante. Irmã Lenilce, a paz do Senhor Jesus, ela está dizendo aqui que hoje perdeu a hora, né? Mas pegou o início, né? Estamos ainda na introdução, amém? Estamos na introdução. A lição de hoje fala sobre o crescimento do reino de Deus com base na parábola do grão de mostarda. A introdução das parábolas sobre o reino de Deus, né? Tanto essa do pequeno grãozinho de mostarda, da sementinha que é do tamanho de um bico de uma caneta, daquela esferinha que vai na ponta da caneta, e também Jesus compara com fermento. A mulher, quando vai fazer o pão, o bolo, ela coloca ali o trigo, o leite, os ingredientes e coloca uma pequena porção de fermento. E essa pequena porção de fermento cresce e faz o bolo ficar grande, o pão ficar grande. E assim é o reino de Deus, né? O reino de Deus, ele é também como o fermento. O fermento. Basta uma pequena porção e vai crescer. Então, aquilo que você faz pelo reino de Deus, aquilo que você, o testemunho que você dá, às vezes você dá o testemunho e fala assim, isso não vai frutificar, isso não vai dar certo, né? E ali está semeando o coração de alguém, ali vai frutificar no coração de alguém, e aquele alguém vai trazer muitos outros para o reino de Deus. Às vezes você acha assim, eu queria ser um grande ganhador de almas para o reino de Deus. E de repente você ganha aí uma alma, duas almas para o Senhor. Só que essa uma, duas vai ganhar muito mais, vai chamar muito mais. E o princípio foi aonde? Na sementinha que você jogou. Na pequena porção do fermento que você colocou. Então, assim, lute, tente fazer o máximo possível pelo reino de Deus, tente trazer o máximo de pessoas para o reino de Deus, dê muitos testemunhos do que Deus tem feito na sua vida, mas eu plantei, Apolo regou e o crescimento vem de Deus. Foi assim que escreveu Paulo. É o Espírito Santo de Deus que proporciona o crescimento. Então você prega, mas o efeito da palavra é o Espírito Santo. É ele que vai convencer a pessoa, é ele que vai quebrantar o coração, é ele que vai agir. Eu me lembro as primeiras pessoas que pregaram o reino de Deus para mim, eu não dei a mínima, eu não dava crédito, eu fazia piada, e essas pessoas semearam. Muito tempo depois que eu tomei uma decisão em aceitar a Cristo como meu Senhor e Salvador, foi fruto daquilo que pregaram lá atrás, e talvez eles pensaram que não tinha surtido efeito. Mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela permanece viva, ela continua falando dentro do coração da pessoa. A pessoa pode não dar crédito, mas a palavra continua ali, trazendo as verdades, revelando as verdades de Deus para nós.
A semente de mostarda, né? Como interpretar a parábola? A semente de mostarda, ela é pequena e produz uma grande árvore. A árvore mostarda, que, como eu falei no início, existe duas mostardas, aquela que é a verdura, que nasce na horta, e a mostarda, que é a, a árvore, né? Que ela cresce, segundo o que eu pesquisei, algo em torno de uns 3 metros de altura. E ali ela cria muitos ramos, muitos galhos entrelaçados, e os passarinhos fazem ninho lá porque é um lugar seguro, né, que tem muitos ramos entrelaçados. E essa árvore, que chega aí a 3 metros de tamanho, ela é um exemplo daquilo que é o reino de Deus, né? Que uma pequena porção, uma pequena gotinha, né, do tamanho de um bico de uma caneta, dessa esfera que vem aqui da ponta, é do tamanho dessa bolinha aqui, o grão de mostarda. E ele vai germinar e ele vai virar uma grande árvore. Então, o entendimento a respeito da semente de mostarda é isso, que aquilo que você semeia pode ser pequeno. Às vezes você fala um versículo para a pessoa, é uma sementinha. Às vezes você fala umas verdades ali para a pessoa, é uma semente. Às vezes você dá um testemunho de algo que Deus fez na sua vida, da sua transformação de vida, de um milagre que Deus fez na sua vida, e é uma sementinha. E isso vai crescer, isso vai frutificar, isso vai gerar fruto dentro dessa pessoa. Então não pense você, lembre que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Aquilo que você fala referente à palavra de Deus não fica vazio, não cai no esquecimento. A pessoa fica com aquilo ali na mente, guardado na mente, sempre lembrando, e aquilo vai criar raiz e vai crescer. Então não desanime quando você anuncia, quando você dá um testemunho, quando você prega, quando você fala, quando você chama alguém para o evangelho da salvação. Tá? Ali foi lançada uma semente. Lembra que a parábola passada foi a parábola do semeador. O semeador, ele sai jogando semente. Vai crescer, vai frutificar e vai dar muitos frutos a semente que cai em terra boa. Então o nosso dever é semear. Nosso dever, depois você, se você não acompanhou a aula passada, veja aí os vídeos aqui no Facebook, e vê a aula do domingo passado, que fala sobre o semeador, daquele que saiu jogando sementes. Então, o nosso dever é semear, é jogar semente. Amém? A interpretação das parábolas sobre o reino de Deus. 2. Os contrastes. Os contrastes. Né? A parábola do grão de mostarda é uma história dos contrastes entre o começo aparentemente insignificante e uma coroação surpreendente. Aquela sementinha que parece insignificante, aquele testemunho que você achou que foi pequeno, que não foi assim tão... Não ouviu muito glória a Deus quando você contou aquele testemunho, aquele versículo que você deu para a pessoa, que você falou para a pessoa, às vezes você fala assim, isso é muito pequeno, isso é muito... eu poderia ter feito mais, eu poderia ter falado mais. Mas ali você falou na inspiração do Espírito Santo exatamente aquilo que aquelas pessoas que estavam ali precisavam ouvir. Ah, mas eu falei, um olhava para lá, o outro olhava para cá, um estava distraído aqui. Não importa, você falou e entrou no ouvido e gravou na mente. Você fez o seu dever de semeador. Quem é que convence? O Espírito Santo. Quem é que faz essa semente crescer? O Espírito Santo. Então essa é uma obra do Espírito Santo. Cabe a nós semear. A interpretação das parábolas sobre o reino de Deus. As aparências enganam. O Senhor nos ensina aqui a não deixarmos levar pelas aparências. Muitas vezes julgamos as coisas pelo aspecto exterior. O ensino de Cristo apresenta o poder misterioso da fé que dá início ao reino de Deus. Como que Jesus começou o ministério dele? Chamando 2,
chamando mais dois, chamando mais dois, e chegou a 12. E com esses 12, ele começou o ministério dele. Foram 3 anos e meio, 3 anos e meio de muitos milagres, muitas maravilhas, palavras maravilhosas, poder dos céus, revelação da glória de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus. Tudo isso em 3 anos e meio, mas começou ali com 12. Assim é o reino de Deus. Essa semana eu estava lendo alguns testemunhos da missão Portas Abertas no Iraque, ali na Ásia, em diversos países, onde os cristãos têm que se reunir escondidos. Eles não podem dizer que são cristãos, senão são mortos. Eles se reúnem de casa em casa, escondidos. E ali, o que acontece? Ali está jogando a semente. Uma reunião daquela dá 10 pessoas, 5 pessoas, 8 pessoas, mas ali está sendo lançada a semente do reino. O reino vai crescer naqueles países. O reino vai prosperar naquele país onde está sendo plantada aquela semente. Por isso nós devemos crescer na graça, no conhecimento e no entendimento da fé. Por isso nós devemos orar, clamar e apresentar a Deus cada obra que inicia, cada igreja que inicia, cada ministério que inicia, cada nova missão que inicia. Nós temos que apresentar a Deus, orar ao Senhor e colocar nas mãos do Senhor. Então, as aparências enganam. Às vezes você vê um ministério pequeno, um grupo pequeno de pessoas e você acha, aí não tá com nada, né? Ao contrário, ali está a glória de Deus, ali está o poder de Deus, ali Deus está frutificando naqueles corações. E às vezes você vê ali um aglomerado de gente que não está rendendo nada para o reino de Deus. Uma grande multidão que não está frutificando absolutamente nada. Então as aparências enganam. As aparências enganam. 2. A expansão do reino de Deus. Parágrafo 1. O campo de semeadura. A lição diz assim, ó. Nos textos sinóticos que lemos, os textos sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas. Existe um pequeno detalhe que chama a atenção. Mateus descreve o homem semeando na terra, Marcos no campo, enquanto Lucas fala de uma horta. E afinal, aonde que o homem semeou? Não importa, importa que a semente caiu na terra, germinou e cresceu. Se foi no campo, se foi numa horta, se foi num pomar, não importa. O que importa é que a semente caiu na terra e germinou. Isso que importa na parábola. E muitas pessoas ficam entrando nos detalhes, ficam... Por isso que eu falei no início para você ler os 3 evangelhos, né, as referências que eu passei aí, né, que são Marcos capítulo 4, versículos 30 a 32, Mateus 13, 31, 33 e Lucas 13, 18 e 19. Eles contam a mesma história com algumas variações, mas é a mesma história. O que vale? A essência. O que vale aí é a essência da palavra. A semente pequena que cai na terra, germina e cresce. E vira uma grande planta. Essa é a essência. Então muitas pessoas ficam se atendo aos detalhes. Era uma verdura. Era uma árvore. Foi plantada numa horta, foi plantada no campo, foi plantada no pomar. Não importa. O que importa é que uma pequena semente, que é a palavra de Deus, caiu na terra e germinou e cresceu. Pronto. Esse é o entendimento da parábola. Isso é que importa para nós. É saber que uma pequena semente, ela germina e cresce. Quando você vê, vamos citar aqui em Porto Velho, né, tem muitos pés de manga aqui em Porto Velho, né? Manga e jambo, né? Tem bastante manga e jambo aqui nas casas. E você vê aquela árvore grande, aquela árvore gigante, mas a semente é pequena, cabe na mão. A semente de um pé de manga cabe na mão. É o miolo de uma fruta.
e aquilo germina, cresce e vira uma árvore enorme. Tem pés de manga aqui que dá 12, 15 metros de altura. E vem de onde? De uma semente da palma da mão. É isso que é a essência. A essência é essa, que a palavra de Deus, ela é uma semente. Você coloca essa semente na terra, ela vai germinar e vai virar uma planta, e essa planta vai crescer. A outra parábola fala que o reino de Deus é como a porção do fermento. Basta uma pequena porção ali, uma colherinha ali, uma ponta de uma colher de fermento para o bolo crescer e ficar um bolo enorme, para o pão crescer e ficar aquele pão bonito, grande, né? Então, isso é que é a essência, é o crescimento. A pequena porção que cresce, que multiplica. E isso é impressionante no cristianismo, e isso é impressionante na palavra de Deus. Porque às vezes você fala para a pessoa um versículo apenas, e dá efeito. E dá efeito. Aquele versículo ele não vai apagar da mente da pessoa. A pessoa pode esquecer por um tempo, mas depois ele volta a lembrar daquilo. Ele volta a lembrar daquela palavra. Sendo no campo, sendo na horta, ou sendo dentro de um pomar, o que importa é que o campo representa o mundo. E nós temos que jogar semente no mundo. A palavra de Deus é uma semente de vida, então nós temos que semear, nós temos que jogar pelo mundo, nós temos que fazer com que as pessoas irão ver a palavra, irão aceitar, e a palavra vai crescer no coração dessas pessoas. É isso que importa, é isso que é importante para nós, é ver o quanto que a palavra de Deus ela vai crescer, vai frutificar. Então o campo é o mundo, e às vezes a gente escolhe para quem pregar. Vou pregar para essa pessoa, para essa. Não, você tem que jogar a palavra de Deus para todos. Todos devem ter acesso à palavra de Deus. E aí cabe ao Espírito Santo trabalhar o convencimento daquela pessoa. Amém? Vamos agora para... Estou olhando a hora aqui, não perco do tempo, senão eu falo muito e passa da hora. A expansão do reino de Deus. Então o campo é o mundo. Semeie pelo mundo, por onde você estiver. O lugar debaixo da sombra. O arbusto de mostarda aqui retratado tem cerca de 3 metros de altura, ou um pouco mais. Seus galhos possuem tamanho suficiente para permitir que pássaros construam seus ninhos e consigam abrigar-se debaixo de sua sombra. A palavra de Deus, ela é uma pequena semente, aparentemente inútil, né? Aparentemente sem efeito. Mas depois que ela germina, depois que ela cresce, depois que ela vira uma árvore, ela vira abrigo seguro. Como é bom, né, você estar na sombra, debaixo de uma árvore. Você já observou que o calor do sol debaixo de um telhado continua quente, né? Continua abafado, continua calor. Mas debaixo de uma árvore, a sombra é diferente. A árvore ela tem essa capacidade de refrigerar. Se você está debaixo de um telhado, você vai sentir calor. Mas se você está debaixo de uma árvore, você vai refrigerar, porque a árvore ela tem essa capacidade. Então a parábola ela nos remete a isso também, né? Ela faz com que nós possamos ter o refrigério. A palavra de Deus ela traz refrigério para a nossa alma. Amém? O irmão Legil está perguntando aqui, quando essa essência for revertida, o que fazer? Eu não entendi revertida como? Você prega e a pessoa não entende? É isso, irmão Legil? Para que eu possa dar aqui a explicação, né? Entra aí no... então a parábola é isso, a palavra de Deus é isso, ela é sombra, ela vai crescer, ela vai frutificar, ela vai multiplicar em nossas vidas, ela vai fazer com que nós possamos crescer e possamos prosperar. O irmão Legio está perguntando quando a essência for revertida, então deve ser a respeito
do sentido, né, da terra, se foi uma horta, se foi uma no campo, se foi é, é, no pomar. O que importa, irmão Legilson, é que a semente, quando cai na terra, ela cresce, ela vai brotar e vai crescer. Essa é a essência. Né? E se a pessoa ficar falando, não, porque era mostarda, porque era campo, porque era isso, era aquilo, não importa. O que nós temos que fazer? Aquilo que frutifica, a gente retém. Aquilo que não frutifica, a gente deixa para lá. Eu já vi pregadores pregando cada coisa absurda, mas eu conheço a palavra, então eu sei discernir e sei o que vou aproveitar. Agora, o risco, irmão Legilson, é quando a pessoa não conhece a palavra e a distorção é prejudicial. Aí, nesse caso, quando a distorção é prejudicial, aí você tem que explicar corretamente. Né? Você tem que trazer o entendimento correto para não deixar dúvida, né? Para as pessoas não ficarem na dúvida. Então acontece muito assim dos pregadores ficar querendo pregar bonito e fica inventando coisas. E eu já vi coisas absurdas que não tem nada a ver. Então, se você percebe que aquilo vai prejudicar a espiritualidade da pessoa, aquilo vai prejudicar a fé, aquilo vai prejudicar a comunhão da pessoa com Deus, com Cristo, com o Espírito Santo, aí é salutar que você vai lá e fala, olha, não é isso, né? O correto é isso, isso, isso. Tá? Então explica corretamente para que não paire dúvida. Espero ter respondido aí. Não despreze os pequenos começos. A certeza que Cristo dá ao ensinar essa parábola certamente provocou uma forte conscientização e um enorme encorajamento para a igreja crescente. Na época dos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Às vezes uma igreja está enfrentando alguma dificuldade, está passando por alguma luta e com isso ela passa um tempo sem crescer. O que fazer? Orar. Orar. Ajudar em oração. Geralmente quando uma igreja passa por muitas lutas, ela demora um pouco mais para reagir, ela demora um pouco mais para crescer, ela demora um pouco mais para ganhar mais membros. E aí, geralmente, as pessoas ficam falando, tem alguma coisa errada, isso, aquilo, não. É luta, é luta. Então, o que você deve fazer? Aumentar a oração. Orar para que cresça, orar para que desenvolva, orar para que a palavra entre no coração das pessoas, orar para que as pessoas aceitem a palavra, orar para que as pessoas se convertam, porque significa que o diabo está distorcendo o sentido da obra. Aí entra o que o irmão Legilson perguntou aí, né? O diabo está colocando outros entendimentos na cabeça da pessoa. Está fazendo com que as pessoas se confundam e não recebam a palavra. Então, orai, orai, orai. Tópico 3. Quem participa do reino de Deus? Quem participa do reino de Deus, né? Existe uma diferença na igreja entre os frequentadores e os discípulos. Frequentadores é aquele que vai à igreja. Esse aí, às vezes, ele está lá 10, 15, 20 anos frequentando a igreja, mas ele ainda não está no reino de Deus. Como assim? Se ele está lá na igreja sempre. Ele está sempre lá, mas o coração dele não está. O entendimento dele não está. Ele tem a mente bloqueada, a cabeça bloqueada para a verdade. Ele não permite que a palavra entre na cabeça dele. E eu conheço muitas pessoas que são frequentadores. Isso em diversas igrejas, em diversos ministérios diferentes. São pessoas frequentadores. Eles estão lá frequentando, mas eles não estão lá vivendo as verdades. E o que nós devemos ser, então? Discípulos. O que são os discípulos? Os seguidores. Seguidores de quem? De Jesus. Então, tudo aquilo que é ensinado, tudo aquilo que é pregado, a gente precisa colocar em prática. A gente precisa executar. A gente precisa tomar como verdade prática. Amém? Coloque isso aí como verdade na sua vida. Né? Que tudo que está na palavra de Deus, tudo que está na Bíblia é para ser praticado.
Porque tem pessoas assim que sabem a Bíblia de cor, sabe tudo que está na Bíblia, mas não pratica absolutamente nada. Então essa pessoa é uma frequentadora. Você conhece o que? Pelas atitudes. E o discípulo tem a atitude transformada. Ele tem uma atitude que mudou. Ele tem uma atitude que não é mais aquela mesma velha criatura. Você viu fulano, ele mudou, você viu aquela pessoa, não é mais, não tem mais aquelas atitudes, não tem mais aquele comportamento. Sim, teve uma mudança de vida. Teve uma mudança transformadora. E é isso que importa ao reino de Deus. É isso que importa para nós. É ver a mudança de vida em nós e ver a mudança de vida nas pessoas. Então você mede o reino de Deus não pela quantidade de frequentador, mas pela quantidade de transformação de vida. É assim que você mede o reino de Deus. Não adianta nada juntar gente. Hoje as igrejas trabalham muito isso, né? Tem as metas financeiras. Tem que ganhar dinheiro com esse negócio. E igreja não é para ganhar dinheiro. As ofertas e os dízimos é para a expansão do reino. Não é para ficar adornando templos, enfeitando templos de ouro, pratas e grandes coisas. O templo ele tem que ter um conforto, mas um conforto necessário para a pessoa passar ali umas 2 horas cultuando a Deus, adorando a Deus. Tem que ter instrumentos bons, som bom, uma boa iluminação. Tem. Sobrou dinheiro, construa uma nova igreja. Essa é a visão do reino de Deus. Sobrou dinheiro numa igreja, expande, abre outra, cresce, multiplica, compra um novo terreno para construir uma nova igreja, investe em missões. Esse é o objetivo do reino. Não é ficar acumulando ali. Não. É expandir, é chegar aonde precisa. Então, a diferença do reino de Deus é isso. Você vai medir essa diferença assim. Você não vai medir o reino de Deus pela quantidade, é pela qualidade, pela mudança de vida, pela transformação de vida. Às vezes você passa ali um ano falando para 100 pessoas e essas 100 pessoas não rende nada, não desenvolve nada, não muda nada na vida. E você passa um ano falando para 10 pessoas, 8 vai frutificar, 8 vai ter mudança de vida, 8 vai ter transformação. Então isso é que importa. O que importa é quantas pessoas vão ter transformações, quantas pessoas vão ter mudança de vida. E o reino de Deus é mudança de vida. O reino de Deus é uma transformação de vida. O reino de Deus é a pessoa mudar o comportamento, é não praticar mais aquilo que praticava antes, não viver como vivia antes. Então, ser discípulo é colocar em prática aquilo que você aprende na palavra. Depois você dá uma lida em Marcos, capítulo 8, versículos 34 a 38, que fala sobre discípulo, o que é ser discípulo. Então, ser discípulo é ser um seguidor, ser discípulo é colocar em prática aquilo que aprende. Os discípulos de Jesus, que seguiram Jesus, colocaram em prática aquilo que eles aprenderam. Tudo aquilo que eles aprenderam, eles colocaram em prática, frutificou, deu resultado. Amém? Ainda sobre quem participa do reino de Deus, quem tomou uma decisão. A decisão, ela é pessoal. Eu já vi muitos casos assim, né? A filha batizou porque a mãe mandou. A mulher batizou porque o marido falou para ela, batiza. E ela não tomou uma decisão. Ela não se converteu. Então é necessário que a pessoa tome uma decisão. Isso tem que partir da própria pessoa. Você tem que pregar, você tem que incentivar, você tem que estimular a pessoa, você tem que convidar a pessoa, você tem que orientar a pessoa, mas essa decisão é pessoal. É a pessoa que tem que chegar assim e falar, eu vou aceitar Cristo, eu preciso mudar de vida, eu preciso mudar as minhas atitudes, eu preciso praticar
a palavra de Deus. É uma decisão pessoal. Você não pode sacudir a pessoa, vai, decide, não. Lembra do que Paulo escreveu ali nos Coríntios, aos Coríntios. Eu preguei, aliás, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem do Espírito Santo. É claro que você não vai viver de uma forma cômoda, né? Eu já preguei, está pregado, agora é com o Espírito Santo. Não, você tem que orar pela pessoa, você tem que conversar com a pessoa, você tem que ver se a pessoa entendeu, você tem que explicar de novo. É um jogo de paciência, né? É um jogo de paciência. Amém. E a decisão pessoal, ela envolve renúncia. Quando você vem para Cristo, você tem que renunciar a alguma coisa. Tá? Não pense você, vem como está. Sim, vem como está. Mas você tem que permitir a transformação. Você tem que permitir que o Espírito Santo transforme a sua vida. Que mude as suas atitudes, que mude o seu comportamento, que deixe aquela velha criatura, que deixe aqueles velhos costumes de lado e venha viver para Cristo, e venha ser uma nova pessoa, né? E venha ter novas atitudes. Então permita essa transformação, deixe essa transformação acontecer. Amém? Quem pode entrar no reino de Deus? Quem tem uma relação pessoal com Jesus. Existe na igreja, existe aí pelo mundo os admiradores de Jesus. Você pode ver até outras religiões que não são cristãs falam bem de Jesus. Jesus foi um profeta, Jesus foi um grande sábio, Jesus foi muito inteligente. Mas quem é Jesus? O seguidor de Jesus, ele tem uma relação pessoal com ele. Ele tem uma intimidade com ele. O que é intimidade? É você ter liberdade com uma pessoa. Intimidade é liberdade. Você tem intimidade com seu pai, com a sua mãe, ou seja, você conversa, você abre a sua vida, você conta a sua vida para o seu pai, para a sua mãe. Então isso é intimidade. Você tem intimidade com seu marido, com a sua esposa, né? Você se abre, você fala coisas que você não fala para ninguém. Então isso é intimidade. Então a intimidade com Cristo é isso, é você se abrir para Ele, é você falar as suas verdades para Ele, é você dizer a sua vida para Ele. Não só aquilo que é certo, aquilo que é bom, mas você falar também aquilo que está escondido dentro de você. Aquilo que te incomoda, aquilo que traz sofrimento, aquilo que te traz algum dolo. Converse como amigo, como um filho conversa com o pai, como um irmão conversa com o irmão. Tenha intimidade com Cristo, tenha um envolvimento maior com Cristo. Então não seja apenas um admirador. A maioria dos cristãos são admiradores de Cristo. Cristo morreu na cruz por nós, mas não aceita. O que é aceitar? Aceitar é você ver a palavra dele e falar, isso é para mim. Quando você vê ali o sermão da montanha, né? Mateus, a partir do capítulo 5, né? 5, 6, 7 e 8 ali, você vê os ensinamentos básicos da doutrina cristã. Ali foi o que Jesus ensinou. Aonde ele passou, ele falou sobre aquilo. Sobre o adultério, sobre a traição, sobre vícios, sobre as blasfêmias, sobre idolatria, sobre feitiçaria, sobre... Tudo fala ali, né? A mudança de vida, a mudança de comportamento, a mudança de atitude, tudo fala ali no Sermão do Monte, no Sermão da Montanha. Então é importante que você coloque em prática aquilo que ele ensinou, aquilo que são verdades. Quando você lê a Bíblia, ou quando a Bíblia é pregada para você, e você ouve alguma verdade que dói, toda verdade dói. Então, ao invés de ficar ali resistindo, criando desculpas, ao contrário, dói. Então você fala, se está doendo é porque Deus está revelando esse defeito que eu ainda tenho. Se está doendo essa palavra, é porque eu ainda preciso mudar. É que eu ainda preciso abandonar algumas coisas.
E isso está sendo revelado pela palavra. E aí você vai tendo mudanças. Isso é aceitar. Isso é deixar de ser um admirador de Jesus e ser um seguidor. É você ir deixando para trás aquilo que é da velha criatura. É você ir deixando para trás aquilo que não é bom para a sua vida, aquilo que não é bom para a sua família, aquilo que não é bom para a sua comunhão com o Espírito Santo de Deus, aquilo que não é bom para o seu espírito. Então isso é transformação, isso é te fazer um seguidor de Cristo, é você ir tendo uma mudança atrás da outra. Você não para de mudar, você não para de renunciar, você não para de ter uma transformação de vida. Isso é importante. E o seguidor de Cristo, ele também tem que ser obediente. Ele tem que obedecer. A maioria dos cristãos são teimosos. Eles sofrem. A palavra de Deus, ela é para trazer paz, ela é para trazer descanso. E as pessoas sofrem, as pessoas resistem naquela teimosia e só vai aumentando o sofrimento. Então é melhor você ouvir a verdade que dói, refletir e falar, eu vou mudar. E aí você vai ser feliz. Você não precisa ter receio nem vergonha de mudar. Você não tem que ter receio nem vergonha de mudar. Isso vai te fazer bem. Isso vai fazer você se transformar, se regenerar. Você ser uma nova criatura. Então busque isso para a sua vida. Busque isso para você. Queira essa transformação e você vai ver o quanto isso é bom. E ensine para as pessoas também isso. E concluindo, quem está no reino, aquele que tem uma caminhada com Cristo. Aquele que caminha com Cristo. Você tem sonhos, você tem projetos, você tem vontades, mas coloque tudo isso nas mãos do Senhor. Aquilo que for vontade de Deus para a sua vida, vai realizar. E aquilo que não for vontade de Deus na sua vida, não vai acontecer. E aí? E aí que você caminhe para frente é que se anda. Se aquilo parece bom aos seus olhos, mas Deus não permite na sua vida, siga adiante que outra coisa Deus tem para você. E você vai se contentar, e você vai se alegrar, e você vai ser feliz com aquilo com que Deus proporcionou para a sua vida. E você vai ser feliz com aquilo que Deus preparou para a sua vida, para o seu caminho. Experimente viver na dependência de Deus. Experimente viver na graça de Deus. Você vai ser feliz. Mesmo com lutas, mesmo com dificuldades, mesmo com pelejas, você vai ser feliz. Experimente. Experimente essa transformação. Experimente essa mudança a partir de você. Ah, meu marido não muda, minha esposa não muda, meus filhos não mudam. Viva essa experiência a partir de você. A partir de você. E você vai ver a mudança na vida dos outros. Eles vão te acompanhar, porque eles vão ver que você está certo. Porque eles vão ver que você está sofrendo menos, que você está padecendo menos, que você está chorando menos, que você está tendo menos dor, menos sofrimento. E aí as pessoas vão tomar uma decisão também. Faça isso. E isso é o reino de Deus. Então o reino de Deus é como uma sementinha pequena, né? A semente de mostarda é tipo isso aqui, ó, desse tamanhozinho. Desse tamanhozinho a sementinha de mostarda. E ela vai crescer e vai multiplicar. Ela vai crescer e vai tornar uma grande árvore, uma grande planta. Vai produzir frutos. Vai trazer sombra. Vai trazer refrigério, descanso. Isso é o reino de Deus. Então ore pelo reino de Deus, ore pelas pessoas que você tem pregado, ore pelos seus irmãos na fé, ore pelos seus familiares, apresente a Deus, mas tenha uma transformação de vida, porque é a sua transformação de vida que vai inspirar as outras pessoas. Amém? Que o nome do Senhor seja louvado e glorificado. Esta foi a nossa Escola Bíblica de hoje, dia 8 de novembro de 2020, o crescimento do reino de Deus, com base na parábola do grão de mostarda, em Marcos capítulo 4,
versículos 30 a 32, Mateus capítulo 13, versículos 31 ao 33, e Evangelho de Lucas capítulo 13, versículos 18 e 19. Releia, medite, converse com Deus. Hoje é domingo, domingo é o dia do Senhor. É o dia de você adorar a Deus, glorificar a Deus. O meu domingo é para Deus, é para o Senhor. E o meu lazer e as coisas que eu faço no sábado e eu faço no decorrer da semana. Eu vou dividindo dia após dia, para que o domingo seja exclusivo do Senhor, para que o domingo seja de Deus. No domingo eu não faço nada que atrapalhe a minha comunhão com Deus. No domingo eu não faço nada que atrapalhe a minha vivência com Deus. E você vai aprender isso. Aquele lazer que você faz no domingo e atrapalha você de congregar e atrapalha você de estar na comunhão com Deus, faça no sábado, faça na quinta, faça na sexta, faça qualquer outro dia. Você vai ver que é a mesma coisa. Você vai ver que te traz a mesma satisfação. Você vai ver que vai trazer o mesmo bem-estar. Então reserve também o seu domingo para Deus, e eu tenho certeza que o nome dele será louvado e glorificado na sua vida, e você vai ser bem feliz. Então pare de sofrer e venha para a palavra de Deus. Pare de sofrer e venha para o reino de Deus. Ah, mas tem sofrimento, mas você vai... Um sofrimento com superação. Um sofrimento com fé, com esperança. E você vê o realizar de Deus. Amém? Hoje, domingo, 19h30, estaremos cultuando a Deus na Rua Cristina 6291. Esteja lá, participando conosco. Dedique seu tempo ao louvor e adoração a Deus. Reunir-vos para congregar é uma recomendação de Jesus e é uma recomendação dos apóstolos. Reunir-vos para congregar. Esteja juntos, porque um fortalece o outro. Amém? Oremos. Deus Todo-Poderoso, rendemos graças e louvores a Ti. Bendizemos ao Teu nome. Glorificado és Tu. Grande é seu poder, grande é sua majestade. Abra o nosso entendimento para que a sua palavra frutifique. Transforma-nos em seguidores de Cristo e não admiradores. Transforma-nos em pessoas que estão no reino de Deus e não pessoas que admiram o reino de Deus. Precisamos viver a fé, ter uma transformação de vida, ter uma transformação de atitudes. E que isso, Senhor, seja para a glória do Seu nome. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Se a palavra falou contigo, reveja, medite novamente. Se você acha que ela vai frutificar no coração de alguém, mande o link para a pessoa. E eu tenho certeza que Deus será louvado e glorificado. Um bom domingo para você. E se você está em Porto Velho, nos encontramos logo mais às 19h30 na Rua Cristina 6291. A paz seja com todos.